Você já parou para pensar por que 99% das pessoas se estressam com facilidade? Por que tantas vivem cansadas, ansiosas, sobrecarregadas e muitas nem chegam aos 50 anos com saúde emocional e física estável? A resposta, segundo Carl Jung, não está apenas no trabalho, na rotina ou nas pressões externas. O verdadeiro motivo está escondido dentro de nós. Jung acreditava que o ser humano adoece quando vive em desconexão com a própria alma. Quando ignoramos nossas emoções, desejos e verdades internas, criamos uma tensão invisível, mas devastadora, que afeta nosso corpo, nossa mente e nosso destino. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo, como o afastamento da alma, da sombra e do nosso verdadeiro eu está por trás do estresse crônico que destrói milhões de vidas silenciosamente todos os dias. A vida moderna nos empurrou para um modelo de produtividade desenfreada. Acordamos correndo, comemos correndo, trabalhamos até o limite e dormimos exaustos. A sociedade aplaude quem nunca para, quem vive ocupado, quem sempre tem algo para fazer. Mas Jung alertava: viver apenas para fora, reagindo ao mundo, sem nunca voltar o olhar para dentro, é o caminho mais rápido para o colapso. O corpo começa a gritar em forma de doenças. A mente se cansa de manter máscaras. A alma se encolhe diante de uma vida sem sentido. E aí surge o estresse, não como algo pontual, mas como um estado permanente. Uma prisão invisível onde a pessoa continua funcional por fora, mas está esgotada por dentro. E essa prisão emocional é o que impede milhões de pessoas de envelhecerem com saúde, sabedoria e equilíbrio. Jung dizia que a alma é um campo de energia viva que precisa ser ouvida, respeitada e integrada. Quando ignoramos nossos verdadeiros sentimentos e vivemos apenas tentando agradar os outros, corresponder às expectativas sociais ou fugir das dores internas, entramos em conflito conosco. Esse conflito gera um desgaste emocional constante. Muitos pensam que estão estressados por causa do trabalho, mas a verdadeira origem é mais profunda. A alma está gritando por atenção. É por isso que tantas pessoas adoecem sem entender o motivo. É por isso que a ansiedade e a depressão se tornaram epidemias modernas. Não é o excesso de tarefas que está nos matando. É a falta de conexão com quem somos de verdade. Um dos conceitos mais importantes que Jung nos deixou é o da sombra. A sombra representa tudo aquilo que negamos em nós mesmos, nossos medos, desejos reprimidos, dores não resolvidas, traumas esquecidos. E quanto mais ignoramos a sombra, mais ela nos domina. Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele continuará a dirigir sua vida, e você chamará isso de destino. A maioria das pessoas vive fugindo da própria sombra, tentando parecer feliz, equilibrada e bem-sucedida. Mas essa fuga consome uma energia imensa. É como manter uma bola submersa dentro da água. Exige esforço contínuo. E esse esforço constante é o que chamamos de estresse. Quando não integramos nossas sombras, vivemos em guerra com nós mesmos, e ninguém vence essa guerra. Outro ponto essencial é que a alma humana tem sede de sentido. Quando vivemos uma vida que não tem propósito, que não nos nutre espiritualmente, começamos a definhar por dentro. Jung acreditava que o vazio existencial é um dos maiores causadores de sofrimento humano. E a maioria das pessoas tenta preencher esse vazio com consumo, distração, status, redes sociais, mas nada disso sacia a alma. Ao contrário, quanto mais nos afastamos do nosso verdadeiro propósito, mais a angústia cresce. O corpo sente, a mente sente, e o estresse se instala como um alerta constante de que algo está errado. Muitas vezes, esse estresse é o único sinal que resta da alma tentando nos acordar. Mas nem todos ouvem esse chamado a tempo.
Por isso, tantos desistem de viver antes mesmo de envelhecer. Jung também dizia que o ser humano precisa se tornar inteiro, não perfeito. A busca pela perfeição é uma das maiores fontes de estresse moderno. Queremos ser bons em tudo, agradar a todos, ter uma vida impecável. Mas isso é uma ilusão. Somos humanos. Temos falhas, dúvidas, cicatrizes, e está tudo bem. O problema é quando rejeitamos quem somos para encaixar em padrões irreais. Isso gera uma fragmentação interna. Uma parte nossa vive tentando controlar tudo, enquanto outra parte chora em silêncio por não ser aceita. Esse conflito gera tensão, e essa tensão, vivida todos os dias, nos adoece. Quando aceitamos nossa imperfeição e paramos de lutar contra nós mesmos, o estresse começa a diminuir, porque deixamos de fingir e começamos, finalmente, a viver. O estresse também está ligado ao excesso de controle. Jung nos ensinava que a vida tem um fluxo natural e que a alma confia nesse fluxo. Mas o ego, por medo, tenta controlar tudo: o futuro, as pessoas, os resultados. E esse controle gera ansiedade, frustração e desgaste. Quando entendemos que não temos controle sobre tudo e que não precisamos ter, começamos a relaxar. Confiamos mais na vida, nas sincronicidades, nos ciclos. Isso não significa passividade, mas entrega. A entrega inteligente que vem da sabedoria interior. Jung dizia que o inconsciente nos guia quando o escutamos, e quando aprendemos a escutar, deixamos de viver em constante estado de alerta e passamos a agir com mais presença e intuição. Por fim, é importante entender que o estresse crônico não é normal. Ele é um sinal, um chamado, um aviso de que algo em nossa forma de viver precisa mudar, e essa mudança não começa fora, começa dentro. Começa quando paramos de fugir de nós mesmos, quando silenciamos o barulho externo e ouvimos a voz da alma. Essa voz sempre esteve ali, esperando ser ouvida, e ela tem as respostas que buscamos. Talvez você esteja exausto porque está tentando viver uma vida que não é sua. Talvez o estresse seja apenas a alma pedindo por autenticidade, por presença, por verdade. Jung nos ensinou que o autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade vital, porque sem ele continuamos vivendo como estranhos dentro da própria vida. E isso, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço. Se você chegou até aqui, talvez essa mensagem seja para você. Talvez este seja o momento de parar, respirar e se perguntar: o que dentro de mim está sendo ignorado? A resposta pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora, porque quando você se reconecta com sua alma, o estresse perde a força, a vida ganha cor e o envelhecer se torna uma jornada de sabedoria, não de sofrimento. Jung não queria que você apenas sobrevivesse, ele queria que você se tornasse quem nasceu para ser, e isso começa agora.